sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Estávamos devendo a aula sobre números racionais, que está lá no TD avaliativo, certo? Lembrando que a entrega é até o dia 13 de julho, viu? Um detalhe importante, se vocês tiverem observado, durante a resolução do TD, eu pedi que vocês, em algumas questões, resistem aos cálculos, ou seja, é necessário naquelas devidas questões vocês colocarem os cálculos, senão não vai ser contabilizado como questão resolvida, tá certo? Porque eu já estou pedindo na questão que vocês deixem os cálculos lá registrados, ok? Então vamos lá. O próximo conteúdo que eu estava falando para vocês era sobre números racionais, que querendo ou não, são frações, tá? Tem a ver com fração. Então vamos lembrar de tudo referente à fração, tá? Então fração tem a ver com outra operação muito importante que é divisão. Ok? Então vamos lá. Fração nada mais é do que a gente também tem os seus termos da fração. E os termos da fração é representado em cima pelo numerador e embaixo pelo denominador. Certo? Então, esses são os termos da fração. E esse traço da fração é realmente a divisão, tá? A gente também tem os tipos de frações. Que são as frações próprias. Quando isso quer dizer que quando o numerador é menor que o denominador. Certo? Então, vamos botar aqui uns exemplos, ó. 1/2. 1 é menor que 2, então ela se encontra como própria na classificação. 3/7, 9/11, e entre outros valores, tá? Depois a gente tem as frações impróprias. Que é quando o numerador é maior que o denominador. Exemplos: 11/3, 7/2, 20/6, 33/11, certo? Então, elas aí são todas impróprias. Quando o de cima for maior que o de baixo, ou seja, quando o numerador for maior que o denominador, a gente tem uma fração imprópria, tá? Vamos para o próximo tipo de fração. O próximo tipo de fração é a aparente. O que quer dizer, Tati? É quando o numerador é múltiplo do denominador. Exemplos: múltiplo é quando o número de baixo, o de cima se encontra na tabuada de baixo. Exemplo, ó. 4/2. 4 é múltiplo de 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, tá? Então, eles são múltiplos entre si. 6/3. 12/6. 10/5. 20/10. Então, todos esses tipos de frações aí são aparentes. Quando o de cima, quando o numerador é múltiplo do denominador,
tá? Vamos para o próximo tópico, que seria a leitura de uma fração. Por exemplo, toda vida que o 2 estiver embaixo, ele tem um nome específico, tá? Então, você vai chamar aqui, ó, no caso, nesse exemplo, de um meio. Meio está relacionado ao número 2, como denominador. E em cima, ele lê normal, 2 normal, certo? Mesma coisa se refere ao 3, ó. 2, o 2 em cima é 2, o 2 embaixo é meio. E o 3 a gente chama de terços. O 4, aí você lê, ó, 5 quartos. Aí vem 7 quintos, entre outros. Quando chega no 10, quando o 10 embaixo tá no denominador, você lê décimos. Quando chega no 100, centésimo, no 1000, milésimo. Mas do 11 até o 99, você vai chamar de avos. Então, 3 onzeavos, 2 quinzeavos, 7 99avos, certo? Que é uma nomenclatura que tem dentro da fração. Eles também podem vir na forma decimal. Como é que fica isso, tá? Vamos aqui, ó. Transforme fração em número decimal. Vamos supor, vou pegar uma bem simples, que é um meio. Eu falei no começo que fração é uma divisão. Então, você vai dividir o numerador pelo denominador. Vou fazer a divisão aqui ao lado. Você nota que 1 é menor que 2, ou seja, não vai dar para dividir. Então, o que acontece? Quando o dividendo é menor que o divisor, você acrescenta 0, e 0 ao lado do dividendo. No caso agora, não é mais 1, é 10. Então, agora você pode dividir o 10 por 2. Dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Ou seja, 1 meio é a mesma coisa de 0,5. Se a gente for falar aqui de dinheiro, vamos só para facilitar. Tu tem R$1, divide para 2 pessoas, cada uma fica com 50 centavos, certo? Fica mais fácil de você compreender aí. Tia, e se for um número maior? Segue o mesmo linha de raciocínio. Vamos para cá, ó. 7 quartos. Então, você vai pegar o 7 e vai dividir por 4. Dá para dividir? Não, mas chega perto. No caso, chega 1. 1 vezes 4, 4. Para 7, 3. Só que aí você nota que eu quero que transforme em decimal. Ou seja, tem que ter a presença da vírgula. Então, você vai continuar essa divisão. O 3, em relação ao 4, ele é menor. O que acontece? Vírgula no quociente e adiciona o 0 ao lado do 3, formando o número agora 30. Então, você vai pegar o 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Certo? Só que o 2 em relação ao 4 ainda é menor. Adere aqui, ó, adiciona do lado 0. Agora forma o número 20. 20 dá para dividir por 4? Dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, 7 dividido por 4 dá 1,75. Certo? Então, aqui a gente tem um número racional em forma de fração e tem ele aqui na forma de decimal, tá? Ó, 7,4. Módulo de um número racional. Lembrando que racional é a fração, tá? Então, bora lá. Módulo, vocês viram lá no números inteiros esse nomezinho. Então, não é mais novidade para vocês. Módulo é dizer que a resposta vai ser sempre positiva, independente
de quem esteja dentro do módulo, tá? Exceto o zero, né? Porque o zero, ele não tem sinal. Então, se eu pedir assim, ó, módulo de menos 1/2, vai botar mais 1/2. Módulo de menos 5, 5 ou mais 5, tanto faz. Lembrando que o positivo, ele pode ou não vir com o sinal de positivo. Agora, módulo de 0, mais 0. Não, só 0, porque o 0 não tem sinal. Módulo de mais 11. Mais 11 terços. Aí você bota mais 11 terços. Certo? Se eu pedir módulo de menos 2,1, mais 2,1. Tá certo? Então, módulo, sempre a resposta vai ser positiva. Ok? Vamos agora para o número oposto ou simétrico. Oposto ou simétrico, que pode vir tanto uma palavra quanto a outra, elas querem dizer a mesma coisa. O que é, Tati? Troca de sinal. Bora entender aqui, ó. Caso ele diga assim, ó, oposto de menos 3/2. Se ele falou em oposto, ele falou uma única vez. Então, você vai fazer uma única troca. Se é menos 3/2, vai passar a ser mais 3/2. Lembrando que eu troco apenas o sinal. Então, vamos lá. Falou em simétrico uma única vez. Então, vai ter uma única troca. Se ele está negativo, fica positivo. 5,43. Aqui ele falou 2 vezes, então vai ter 2 trocas. Só que você nota que esse não tem, essa fração aqui, ó, não tem sinal, porém ela é positiva quando não tem. Então você vai fazer 2 trocas. A primeira troca, se ela é positiva, a primeira troca fica negativa. Aí você troca de novo, então a resposta vai ficar positiva, então vai ficar 5 sétimos. Vamos lá, vamos para o próximo tópico, que é operações com números racionais, certo? Lembrando que números racionais você pode ver tanto na fração quanto no decimal. Então, vou fazer sempre um exemplo de um e um exemplo do outro, tá? Envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, tá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo é a adição com números decimais, que nada mais é do que um número racional. Então, vamos lá. Você vai pegar e tem que lembrar que lá nos números decimais é ensinado que é vírgula abaixo de vírgula, número abaixo de número. E se faltar número, você preenche com 0, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, 0,01. Vamos pegar 5,4. Lembrando aqui, ó, que eu botei a vírgula abaixo da vírgula. E esse 2, ele vem sozinho. No caso, ele não tem a vírgula aí. O que eu vou fazer, Tati? Quando esse número vem sozinho, ele é inteiro. E você sabe que o número decimal, antes da vírgula, fica os inteiros e após a vírgula fica a parte decimal. Então, nesse caso aqui, ó, é 2, vírgula. E o resto, que tá faltando aqui, ó, você preenche com 0. E aí eu vou botar de outra tonalidade para você compreender. E pronto, agora basta somar. 1 mais nada, 1. 1 mais nada, 1. 0 mais 4, 4. 4 mais nada, 4. Vírgula. 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7. Então, a soma desses números racionais vai dar 7 inteiros e 41 centésimos. Depois, ele vai fazer aqui uma operação envolvendo a adição e subtração com números racionais. Lembrando que aqui é necessário vocês também utilizar o jogo de sinal, tá? Ele foi usado lá nos números inteiros, vai usar também aqui nos números racionais. Então, vamos aqui, ó. Observa que o 2 e o 4 são denominadores nas primeiras frações. Porém, a última aqui não tem denominador. Quando não tem, você supõe que é 1, tá? E aí, o que eu vou fazer, Tati? Primeiro de tudo, se os denominadores são diferentes, eu tenho que tirar o MC. De quem? Do 2 e do 4. Porque um elemento neutro não tem tanta relevância, tá? Então, vamos lá.
2 e 4. Os dois números são pares, então dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Ainda entre o 1 e o 2, ainda dá para dividir por 2 também. O 1 eu vou repetir, e 2 dividido por 2 dá 1. Chegando aqui, eu multiplico os dois fatores. 2 vezes 2 dá 4. Isso quer dizer que o MMC de 2 e 4 é o próprio 4. Então, se eu tenho 3 frações, você vai botar 3 tracinhos, ó. E vai botar o 4 embaixo. Vai botar 3 frações. E vai botar o 4 embaixo. E aí você vai lembrar de um processo que chama divide com o de baixo. O resultado multiplica com o de cima. Certo? Então, vamos lá. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Como tem esse menos, menos 2. Certo? 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Como tem o mais, mais 3. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 7, 28. Como tem o menos, menos 28. Pronto. Nota que os denominadores são todos iguais. Então, você pode fazer o quê? Repete e subtrai, né? Vou botar aqui embaixo, ó. Mais 1 quarto. Mais, menos 28 quartos. Os denominadores continuam iguais, então você repete. 4. Sinais diferentes. Repete o sinal do número maior, que é o menos, e diminui. 28 menos 1, 27. Certo? Ó, esse não tem sinal. Como ele não tem, ele é positivo, tá? Então, mais vezes menos dá menos. E aí, você vai multiplicar 2,6 por 1,4. Olha lá, 2,6 vezes 1,4. 6 vezes 4, 24. Coloco 4, sobe o 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Agora, eu vou pegar 1 e vou multiplicar por 6, ó. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Passa o traço e soma. 4, 6 e 3. Lembrando que, quando tem multiplicação com números decimais, você tem que contar quantas casas tem depois da vírgula. No caso, ó, em cima tem uma, embaixo também tem uma. Isso quer dizer que você vai voltar 2 casas decimais. Sempre da direita para a esquerda. Então, ó, sempre é daqui, ó, do último número. Então, vai voltar 1, 2. Então, a vírgula vai parar entre o 3 e o 6. Exemplo, menos 1/2 vezes menos 3/7. Aqui, no caso, você vai multiplicar, ó, menos vezes menos, mais, passa o traço da fração. Vai multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 7, 14. Pronto. Acabamos de fazer a multiplicação com números racionais, tá? Vamos para outro exemplo. Mais vezes menos dá menos. Lembrando que sinais diferentes em uma multiplicação é sempre negativo. Aí, ó, traço da fração e vai multiplicar. 6 vezes 1, 6. 8 vezes 9, 72. Ok? Então, quando chega na divisão, aí você não pode dividir 5 por 15. Porque você tinha que lembrar lá em fração que quando for divisões de frações, repete a primeira fração, no caso é mais 5 quartos, vezes o inverso da segunda fração. O que seria esse inverso? O numerador, que é o de cima, passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Então, você vai trocar, tá? Então, vai ficar menos 2, 15 alto. Pronto.
Agora você pode multiplicar. Como você inverte a fração, você inverte a operação. Era divisão, passou a ser multiplicação. Pronto, agora você vai multiplicar. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 2, 10. Sobre 4 vezes 15, 60. Então, essa é a resposta final aí. Ó, no caso agora vamos ver potenciação com números racionais, certo? O primeiro exemplo tem aí, ó, o sétimo no caso. Menos 2/3 elevado ao quadrado. O que acontece? O expoente vai dizer quantas vezes a base vai ser multiplicada. No caso aqui, 2 vezes. Então, vai ficar menos 2/3 vezes menos 2/3. E aí você agora multiplica, que foi o que a gente viu anteriormente. 2 vezes 2, 4. Menos com menos dá mais. Deixa eu ajeitar aqui, ficou tudo. E 3 vezes 3 dá 9. Pronto. Então, menos 2/3 ao quadrado dá 4/9. Vamos para o próximo exemplo. 1/2 ao cubo. Isso quer dizer que 1/2 vai ser repetido 3 vezes. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E aí você multiplica. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Lembrando que eu multiplico 2 vezes 2, 4. Aí do resultado eu multiplico com o próximo. 4 vezes 2, 8. Então, 1/2 ao cubo quer dizer que é 1/8. Tia, e se vier com vírgula? Segue a mesma coisa, tá? Você vai, ó, repetir o menos 1,4, ou seja, 1 inteiro e 4 décimos, 2 vezes. Vai ficar 1,4 vezes menos 1,4. E aí você multiplica. Menos vezes menos, mais. E se você não souber de cabeça, você faz a continha. Bora lá. 4 vezes 4, 16. Coloca o 6, sobe 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Passa o traço e soma. 196. Porém, eu falei que tinha que voltar as casas decimais. No caso, eu tenho uma em cima e uma embaixo. Então, eu vou voltar, ó. 1, 2. Então, 1,4 vezes 1,4 vai dar 1,96. O próximo é 0,5 ou 5 décimos elevado ao cubo. Então, vai ser mais 0,5 vezes mais 0,5 vezes mais 0,5. Então, ó, mais vezes mais vezes mais, continua mais. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. E aí, tu vai pegar o resultado e multiplicar pelo outro 0,5. Mais vezes mais. E aí, você vai multiplicar 0,125. Agora, é radiciação com números racionais. O que acontece? Você vai fazer a raiz do numerador e depois vai tirar a raiz do denominador, tá? Então, você vai botar o traço da fração. E aí, ó, quem é a raiz de 9? 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Quem é a raiz de 4? 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Isso quer dizer que a raiz de 9/4 é 3/2. Ok? Tia, se vier com um sinal na frente da raiz, você repete o sinal e aí tira, faz o mesmo processo que o item anterior. Passa o traço. Quem é a raiz de 25? 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Quem é a raiz de 49? 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz é a multiplicação de dois números iguais que vai dar o radicando. Certo? Então, ó.
Vou pegar, e se vier com o número decimal, tia? Você vai fazer, você vai pegar essa raiz e vai transformá-la em fração, para ficar mais fácil para vocês. Se você observar, quantos números tem após a vírgula? Eu tenho 1, 2. Isso quer dizer que se eu tenho 2 números depois da vírgula, eles são centésimos. Então, você bota o 100. Agora, sétimo ano, se eu tirar a vírgula, fica que número? 1024. Então, você vai colocar como numerador. Certo? Pronto. Chegou nesse processo, aí você vai. Quem é a raiz de 1024? 32. Por quê? Porque 32 vezes 32 dá 1024. Quem é a raiz de 100? 10. Ok? Mesmo caso, acontece o dia negativo. Você repete o menos, transforma o decimal em fração. Lembrando que se tem 2 números, o denominador é 100. Tira-se a vírgula, fica o número 144. Então, vai ficar menos. Raiz de 144, 12. E a raiz de 100, 10. Certo? Bom, sétimo ano. Sobre números racionais, a gente termina por aqui, tá? Lembrando que se acontecer de pedir para que você represente alguma situação em forma de número racional, né? Se ele falar em elevação, isso é positivo, tá? Se ele falar em depressão, é negativo. Falou em crédito, positivo. Falou em débito, negativo, tá? Falou em lucro, positivo. Falou prejuízo, negativo, tá? Então, certas palavras têm a ver com alguns sinais e vocês têm que ficar atentos a isso, tá certo? Até a nossa próxima aula.